Em 1976, Martin Scorsese levou o público para dentro de um táxi que atravessava uma Nova York suja, quente, violenta e moralmente em colapso. 50 anos depois, ele continua sendo um dos filmes mais perturbadores do cinema americano. Não apenas pela violência, mas pela forma como nos coloca dentro da cabeça de Travis Bickle, um homem solitário, instável e incapaz de se conectar com o mundo ao redor. Nesse bloco, o West Cultura revisita o clássico de Scorsese, estrelado por Robert De Niro, para entender por que essa história sobre alienação urbana, masculinidade doentia e desejo de reconhecimento permanece tão atual. É isso aí, Taxi Driver. Pessoal, esse foi o nosso belíssimo texto de abertura do Matheus Fragata. Vamos falar então, né? Porque... Não, o Matheus estava inspirado, porque, pô, isso aí é... Que filme que ele assistiu? Peraí, calma. Digno de Paul Schrader. Não, digno de Paul Schrader. É loucura. O Matheus está louco. Mas, poxa, é um filme... Não, eu acho que é um filme desses que merece mesmo reconhecimento. Tem muito desses detalhes que ele colocou aí, mas é... Sei lá, o Scorsese tava na ânsia de querer fazer um negócio grande, sabe? Eu acho que tava todo mundo meio maluco naquele período, né? Esse é um filme que você pega pra assistir, você sente a loucura, a instabilidade. Ele é um registro perfeito, né? De uma hora e de um lugar. Né? De um período muito específico, não só da sociedade americana, mas do cinema, da nova Hollywood, que tava pegando fogo na época. Bom, nesses programas de aniversário, né? De filmes especiais, sempre gosto de perguntar pra vocês aqui, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com Taxi Driver? Olha, o meu é curioso. Rato de locadora, moleque. Eu ia sempre, perguntava o que tem de novo, o que tem de, né? O que tem de diferente para me assistir e tal. Aí eu ia evoluindo, até que um dia, com 15 anos, eu aluguei o Scarface. Aí fiquei maluco. Falei, pô, Scarface é proibidão, tal, filme adulto, tal. Aí foi na época que tava começando os DVDs, né? Eu já tinha entrado muito, aí chegou o DVD do Taxi Driver. Aí o rapaz da locadora, o atendente, falou, ó, chegou um negócio aí, eu lembro até, ele falou pra mim assim, chegou um filme aí que é com aquele cara entrando numa fria. Eu falei, o Ben Stiller, ele falou, não, o pai. Aí eu falei, pô, da hora. Aí eu vi assim, falei, pô, é ele tão novo assim? Aí eu aluguei o Taxi Driver, eu vi, eu falei, mano, que loucura, cara. Pra um moleque de 15 anos, um filme, pra mim, minha cabeça abriu, assim. Eu falei, pô, dá pra fazer coisa desse jeito, desse estilo? É absurdo, pô. Mas aí, com o tempo foi passando, eu fui entendendo um pouquinho mais, e aí hoje é um filme que eu guardo no coração, assim. É um filme que eu gosto. Eu queria voltar a ter o primeiro impacto que eu tive quando eu vi esse filme. É engraçado que você falou, é o cara do Entrando Numa Fria. Pode parecer um absurdo, mas eu também conheci o Robert De Niro assim. O cara do Entrando Numa Fria, o cara da máfia no divã. Aí quando você volta e vê o currículo dele dos anos 70, 80, esse cara é um monstro, ele é um gigante do cinema. Mas e você, Dago? Você lembra o seu primeiro contato com o motorista de táxi? Eu me lembro, assim, de também ser locadora, não foi no cinema que eu vi, locadora. O que eu me lembro só depois de assistir, eu ficar um bom tempo no espelho falando, are you talking to me? Tem várias formas, tentando, eu falei, adorei aquela cena e fiquei... Eu me lembro disso, mas assim, é um filme chocante mesmo, né? É um filme que tem uma prostituta de 12 anos, cara. É um negócio impressionante que tenha sido liberado, vamos dizer assim, né? É um negócio pervertido, né? É um negócio realmente sujo, né? Tem até mais filmes sobre essa época de Nova York, foi uma época decadente, né? Uma época muito, muito ruim, depois se consertou, melhorou muito. Criminalidade em alta, tinha toda a questão da guerra do Vietnã. Não, e sujeira, né? A greve dos lixeiros, que tinha um monte de lixo na rua. Então eu acho que isso marcou as pessoas, porque Nova York é uma cidade que, sei lá, eu não é nenhuma deve falar que eu adoro Nova York, né? Porque é uma cidade que parece que é meio universal, né? Todo mundo já que passou por lá, que viu, meio que é adotado, né, pela cidade. E quando você imaginar aquela cidade abandonada, é triste. Sim, o Taxi Driver, pra mim, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar dele foi na série That 70 Show, quando o Topher Grace menciona, eu tive uma fase Taxi Driver, mas aí eu fui assistir de fato quando eu tava no ensino médio, tem toda aquela fase onde a gente quer ver os grandes clássicos que a gente não viu ainda. Eu lembro que na mesma semana eu vi ele e Os Bons Companheiros e Cassino, né? Uma trinca do Scorsese, do De Niro, falando de crime, falando de períodos sombrios. Eu gostei muito, né? Acho que ele é um filme que ele te pega muito pela atmosfera. Eu acho que um dos elementos mais difíceis de se criar num filme é a atmosfera. Ele faz isso com o texto, com a música, com a fotografia.
Mas o Taxi Driver nasce do Paul Schrader, né? O roteirista Paul Schrader, que estava vivendo quase como o Travis Bickle, né? Ele estava morando no carro, ele não sabia o que fazer da vida, e ele contou em entrevistas, né? O Paul Schrader, se você segue o Paul Schrader no Facebook, figura, mano. Esse cara você é uma figura. nunca está entediado. Né? Eu até mencionei agora no seu programa, eu falei, mas você não falou que estava paquerando o ChatGPT e ele terminou com você? Foi o Paul Schrader, na verdade. Ele contou essa história, estava tentando levar o limite do aceitável com o ChatGPT, e aí ele terminou comigo. Foi o que ele disse num dos posts antológicos dele. E levar o limite das coisas é muito que ele faz no cinema dele. E o Taxi Driver é quase uma sessão de terapia, é quase uma autodeclaração, né, de tudo que ele sentia, de tudo que ele pensava, mas acho que levado num nível muito extremo e violento, claro. Não, tem uma mistura aí, porque um pouquinho antes, 5 anos antes tinha saído aquele filme Joe, vocês assistiram esse? Que é da Canon, que inclusive, eu revisitando o Taxi Driver, que eu percebi, o cara que faz o mago, né, o Wizard, que é o Peter Boyle, ele interpreta o Joe no filme Joe, que é dirigido pelo John G. Avildsen. Do Rock, né? É o Rock, o diretor do Rock e do Karate Kid. Que é sobre um cara que ele trabalha numa fábrica, ele fica maluco, ele fala, vou sair matando todo mundo drogado, todo mundo hippie, todo mundo maluco, eu vou sair matando todo mundo. E esse era um filme dos anos, acho que é 70, redondo. E ele tá aí, e o próprio Travis chega pra ele e fala assim, me dá uma dica aí, eu tô querendo surtar e tal. Aí eu falei, pô, tá dando um ciclo geral É verdade. Mas eu acho que era um sentimento dos anos 70, que todo mundo tava nessa onda maluca, e o próprio Schrader fala aqui. Depois que o filme ficou pronto, teve um cara que entrou no escritório dele e falou, cara, como é que você sabe de mim? Como é que você sabe da minha vida? Aí ele puxou um revólver assim. O que você está falando? Não, você escreveu sobre mim. Eu sou um motorista de táxi aqui em Nova York. Por que você escreveu um filme sobre mim? Aí ele falou, não, cara, pelo amor de Deus. Eu sou assim também, você é assim. Todo mundo é assim. E ele ficou em pânico porque falou, pô, tô achando os Travis na rua agora, né? Mas ele, de fato, é um roteirista, assim, interessantíssimo, pô. Hardcore também. Outro filme dele incrível para recomendar. George C. Scott, né? George C. Scott, pelo amor de... Shut it off! Né? Que ele fala na cena do cinema lá. Mas esse é um filme que... Ele vai para um extremo, eu diria no seguinte sentido. Ele é um filme marginal que acabou ganhando status de classe A. Exatamente. Porque ele tem todos os traços de cinema marginal. Ele é sujo, a fotografia é escura. Nervoso, é um filme nervoso. É um filme nervoso. O diretor aparece em 2 cenas. É verdade, como 2 personagens diferentes. Exatamente. E literalmente, né? É uma história muito famosa. O Scorsese atuou aquela cena que ele tá no banco de trás, porque o ator não apareceu no dia. Eu falei, então eu mesmo vou fazer a cena. Acho que ele precisa até aquela raiva na cena lá, momento ontológico do filme. Eu falei pra você baixar o taxímetro? Não falei. Pode subir de novo. Eu pago. É engraçado, né, Herbert, essa história que você contou do cara ter ido até o escritório do Schrader. Ele meio que não fazia ideia de que aquela situação acontecia com outras pessoas. Ele tá vivendo num estado de alienação que reflete o próprio estado do personagem, do Travis Bickle no filme, né? Porque ele é um veterano de guerra. Eu gosto como o filme abre com aquela névoa, né? Quase como se assim, é o mundo ao redor, é uma névoa, ele não sabe o que existe ao redor, e o táxi cruza. Então,